E como depilar então as virilhas sem aquelas bolinhas chatas e aquela inflamação toda e o pior de tudo, aquelas manchas que ficam, depois a gente quer ir pro verão, né? Botar aquele biquíni e não consegue. Então você depila a virilha, ela fica lisinha por 2 dias, mas logo depois aparecem aquelas bolinhas vermelhas, pelos encravados, coceira, irritação e até dor. Eu já sofri tudo isso. E se isso acontece com você, saiba que provavelmente o problema não é sua pele. Na maioria das vezes o problema está na técnica da depilação e hoje eu vou te explicar sobre isso. E o mais curioso é que muitas pessoas fazem exatamente o contrário do que um dermatologista vai recomendar. Hoje eu vou ensinar o passo a passo completo para você depilar sua região íntima, reduzindo essa inflamação toda e até aquelas manchinhas enjoadas. E fique comigo até o final, porque eu vou te revelar qual o maior erro que deixa aquelas manchas duradouras na virilha e vou te explicar os produtos que viralizaram nas redes sociais, como peróxido de benzoíla, o álcool, bicarbonato e até a pasta de dente. Realmente, será que isso funciona ou não? Eu sou a doutora Simone Casimão, eu sou dermatologista há mais de 20 anos e aqui eu vou te ensinar alguns detalhes do cotidiano para você, assim, não ter mais erros sobre isso, tá bom? Se inscreve já no canal, porque de vez em quando eu deixo aqui umas informações super coringas para você. Mas por que aparecem essas bolinhas aí na nossa virilha? Antes de falar da depilação, precisamos entender o que está realmente acontecendo. Cada pelo nasce dentro do folículo piloso, que é dentro da pele. Então, quando ele é cortado muito rente, principalmente contra o sentido do crescimento, a ponta do fio pode voltar para dentro da pele, ao invés de sair normalmente, e gera o encravamento. Isso provoca, então, aquela inflamação chamada de pseudofoliculite. Além disso, pequenas lesões causadas pela lâmina também vão permitir que as bactérias que vivem normalmente na pele entrem no folículo, provocando uma foliculite, a gente chama de bacteriana. E toda inflamação aumenta o risco de quê? Das manchas, principalmente de pessoas de pele morena ou negra. Ou seja, o seu objetivo durante a depilação não é apenas remover o pelo, é evitar a inflamação. Quanto menor a inflamação, menor a chance de dor, coceira, pelos encravados e as terríveis manchas persistentes. E quem tem maior risco disso tudo? Algumas pessoas sofrem muito mais. Quem possui pelos mais grossos, pelos encaracolados, quem depila com mais frequência, quem usa roupas muito apertadas, quem transpira bastante, quem pratica atividade física logo após a depilação, quem já teve muitos pelos encravados. Se você faz parte desse grupo, vale ainda mais a pena você prestar atenção nas próximas dicas que vão fazer todo sentido para você. O passo 1 é aparar os pelos. Se os pelos estiverem longos demais, nunca comece a depilação diretamente com a sua lâmina. Ela vai puxar o fio, vai piorar a situação e aumentará então sim a irritação. Primeiro, apare os pelos utilizando um aparadorzinho elétrico ou uma tesoura de ponta arredondadinha. O ideal é deixá-los bem curtinhos. Esse pequeno cuidado já vai melhorar muito o resultado da foliculite. Passo 2, o melhor momento para a sua depilação. Outro erro muito comum é começar um banho e já pegar a lâmina para resolver o assunto. O ideal é fazer a depilação no final do banho. Entenda por quê. A água morna deixa os pelinhos mais macios e vai facilitar o corte. Assim você precisa fazer menos força, vai se machucar menos. Então significa menos trauma na pele. Então evita aquela água muito quente, porque ela também pode ressecar a região e aí provocar irritação. No passo 3, a esfoliação é super importante. Será que devemos esfoliar? Sim, mas com delicadeza, nada de agressão. O objetivo não é esfregar a pele, é apenas retirar aquele excesso de células mortas que estão ali dificultando a saída do pelinho. Então prefira uma luvinha macia, uma toalhinha, que aí você bota o sabonetinho para a pele sensível e faz uma esfoliaçãozinha. Os movimentos leves, por cerca de 20 segundinhos, costumam ser muito suficientes. E as receitas caseiras como açúcar, café, sal podem provocar microlesões, aumentar mais a irritação. Passo 4. Qual lâmina escolher? Existe um mito de que quanto maior lâmina, melhor. Nem sempre isso funciona assim. Na pele da virilha, aparelhos com muitas lâminas podem aumentar o atrito. Mais atrito, mais microcorte, mais irritação, mais pelo encravado, mais mancha. Prefira os aparelhos próprios para peles sensíveis e nunca utilize uma
Uma lâmina velha, aquela que está encostada, uma lâmina sem corte, obriga você a fazer mais força e aí se machuca mais. Isso aumenta muito o trauma e todo o resto. O passo 5, o que passar antes de passar a lâmina. Outro erro é usar então apenas o sabonete do seu próprio banho. Ele seca rapidamente e faz a lâmina praticamente raspar a sua pele. O ideal é utilizar um gel de depilação ou um produto que ajuda nesse deslizamento. Quanto menor o atrito, melhor o seu resultado. Agora, antes de continuar, eu preciso fazer um alerta para você. Todos os dias eu vejo os vídeos dizendo aqui que passa álcool, bicarbonato, pasta de dente, desodorante, peróxido de benzoíla, logo depois da depilação, isso vai ser ótimo. Mas será que isso vai realmente funcionar? A resposta pode surpreender você. Alguns desses produtos podem até irritar mais a pele e aumentar o risco de manchas de foliculite, mas existe um deles que você pode ter utilidade em situações muito específicas. Daqui a pouquinho eu vou te explicar exatamente qual é esse produto desta lista para te ajudar a evitar essa foliculite piorada, tá? Então continua comigo que lá no finalzinho eu te conto. Passo 6, o sentido da lâmina. Esse é um dos pontos altos na hora de depilar a região. Então passe a lâmina sempre no sentido do pelo, nunca ao contrário, apesar de que eu sei perfeitamente, na hora que passa ao contrário fica mais lisinho, mas esse lisinho vai ser custoso no sentido de inflamações, manchas e etc, ok? Então assim, resista, não passe contra o pelo que vai dar problema. O passo 7, não passe a lâmina várias vezes no mesmo lugar. Esse é um outro erro muito clássico, passar a lâmina 5, 6 vezes no mesmo local para deixar bem lisinho. Cada passada vai provocar aquela microagressão. E faça movimentos curtos, sem pressionar. Enxague a lâmina frequentemente. O passo 8, depois da depilação. Terminou? Agora começa uma etapa que muita gente ignora. Não esfregue a toalha. Seque apenas pressionando delicadamente, tipo dando umas batidinhas. Depois aplique um hidratante para peles sensíveis. Produtos como ceramidas, pantenol, aveia costumam ser excelentes escolhas para a recuperação dessa pele que acabou sendo agredida de uma certa forma. Então evite perfumes e outros irritantes logo após a depilação. A verdade sobre os produtos que viralizaram. Agora eu vou responder aquela duvidazinha que eu prometi. Entre todos os produtos que circulam nas redes sociais, o único que pode ter uma utilidade em casos específicos é o peróxido de benzoíla. Mas atenção, ele não deve ser usado por rotina, depois de toda a depilação. O peróxido de benzoíla pode ser indicado quando existe uma foliculite bacteriana e aquilo trazer realmente uma piora e uma manchinha, porque as bactérias se aproveitam da situação. Mas ele também pode ressecar, irritar, aumentar a sensibilidade, principalmente se aplicado naquela pele recém-depilada. Já o álcool, pasta de dente, bicarbonato e outras receitinhas caseiras não tem muita comprovação de benefícios naqueles pelos encravados, pode piorar a irritação. Se você apresenta aquelas bolinhas repetidamente, procura o dermatologista para descobrir a causa. Nem toda bolinha é igual. Pode ser foliculite bacteriana, pode ser uma pseudofoliculite, pode ser uma foliculite fúngica, pode ser uma dermatite. Então, cada situação depende de um tratamento diferente. Aqui eu citei algumas dúvidas mais básicas. E agora vamos falar sobre como evitar as manchas. Essa talvez seja uma das partes mais importantes, porque aqui no Brasil todo mundo quer ir pra praia bonito, né? As manchas não aparecem simplesmente porque você depilou. Elas aparecem também porque houve uma inflamação. E quanto mais inflamação, maior o risco de hiperpigmentação, de provocar ali a aderência da melanina, principalmente nas peles morenas. Por isso, todas as orientações que você viu até aqui têm um único objetivo: reduzir a inflamação. Quando o laser é a melhor solução? Se você sofre constantemente com pelos encravados, talvez o problema não seja a sua técnica, que você já tentou de tudo. Talvez o problema seja continuar mesmo com essa lâmina que está te prejudicando. A depilação a laser reduz a quantidade, a espessura dos fios também. Para muitas pessoas, ela é uma das estratégias que oferece melhores resultados a longo prazo. Mas é importante lembrar
que o laser também precisa ser bem indicado, realizado por profissionais muito habilitados, as máquinas têm que estar muito atualizadas, para que também você não corra o risco ali de ter uma queimadura ou algo do tipo assim, que seja inconsistente com o que você gostaria, tá? Agora, vamos revisar aqui rapidamente sobre tudo que eu falei. Apare os pelos antes, depile no final do banho, faça uma esfoliação suave, utilize um produto que facilite o deslizamento da lâmina, passe sempre no sentido do crescimento do pelo, resista, evite múltiplas passadas da lâmina, hidrate a pele após a depilação, evite roupas apertadas nas primeiras horas, não use receitas caseiras que viralizaram aqui na internet sem uma orientação médica. Esses cuidados simples podem reduzir bastante a irritação, os pelos encravados, os riscos das manchas. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixa seu like, porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é útil e ajuda mais pessoas a encontrar informações confiáveis. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, porque toda semana, pelo menos eu tento fazer um vídeo desse para reconstruir aí a sua ideia, a sua clareza sobre o autocuidado. E agora eu quero saber qual a sua dificuldade na hora de depilar especialmente virilha, porque é o lugar que mais inflama, que mais encrava, e quando a gente quer na piscina, na praia, a gente fica assim arrasado com aquele monte de manchinha. Tá bom? Até a próxima e lembra, tem um dermatologista aí juntinho de você para te acompanhar. Um beijo e até a próxima!